De norte a sul, do Cerrado à Amazônia, do Pantanal à Caatinga. O Brasil é um mosaico de biomas e paisagens que surpreendem a cada curva. Não somos só o país das paradisíacas praias tropicais e da floresta amazônica. Somos também a nação dos rios de águas cristalinas, das cavernas gigantes, das cachoeiras imponentes, dos fervedouros azuis, das belíssimas chapadas, das charmosas cidades históricas e das formações rochosas que parecem de outro mundo. Um país tão diverso que guarda uma infinidade de possibilidades dentro dele. Esse vídeo, além de te dar muitas dicas, também é uma homenagem ao nosso país. Então, sem mais delongas, sejam muito bem-vindos ao nosso Top 10 viagens para fazer no Brasil em 2026. Olá galera, tudo bem? Como manda a tradição desse canal, vamos começar o ano dando 10 dicas de viagens para você fazer no nosso país no ano que se inicia. Nesse vídeo você verá sugestões de atrativos, melhores épocas e de outros destinos próximos caso você queira estender o seu roteiro. Importante falar que as opções principais de viagem serão apenas de locais que estivemos presencialmente no ano de 2025. Alguns outros destinos incríveis do nosso país, como Arraial do Cabo, Serra da Capivara, Milagres e Lençóis Maranhenses, estiveram nas versões dos anos anteriores desse vídeo. Para compor a lista, buscamos mesclar opções de destinos mais conhecidos e com uma grande estrutura turística, com alguns que ainda têm pouco renome a nível nacional e que estão se descobrindo para o turismo nos últimos anos. Como mostramos depois da vinheta, esse vídeo está sendo oferecido pelo Skyscanner, um dos melhores e maiores buscadores de voos, hotéis e aluguéis de carros do mundo. E ao longo do vídeo vamos dar uma dica de como pesquisar e economizar nas suas passagens. Dito isso, bora começar essa lista muito bem com a incrível Chapada Diamantina. Localizada no interior da Bahia, essa região turística é sem dúvida uma das mais completas do Brasil. Aqui você pode encontrar vilarejos históricos, serras, cachoeiras, mirantes, rios com águas cristalinas, cavernas, turismo rural, sítios arqueológicos, dentre várias outras coisas. Importante falar que a Chapada é muito grande e é um destino que oferece inúmeras alternativas para montar o seu itinerário dependendo das suas preferências. É possível programar tanto roteiros mais curtos com cerca de uma semana, até mais longos de mais de um mês de viagem. A região pode ser visitada durante o ano inteiro, porém a época com menos chuvas é de abril a outubro. As principais bases para explorar a Chapada Diamantina são Lençóis, Vale do Capão e Mucugê, mas há várias outras cidades e vilas que valem conhecer, como Rio de Contas, a Vila de Gatu, Piatã, Ibicoara, Campos de São João, Vila de Taitu e Morro do Chapéu. Alguns atrativos clássicos da Diamantina são o Mirante do Morro do Painácio, a Cachoeira da Fumacinha, a Fazenda Pratinha, a Cachoeira do Mosquito, a Cachoeira do Buracão, a Gruta Torrinha e o Pantanal Marimbus. Caso queira fugir do óbvio, há inúmeras outras opções, como os Gerais do Dandá, o Mirante do Camelo, a Trilha de Águas Claras, a Gruta dos Brejões, as Fazendas de Café de Piatã, a Rampa do Caim e a Cachoeira do Mixila. A Chapada Diamantina é um dos melhores destinos para amantes de trilhas no Brasil. Lá você pode fazer travessias sensacionais como a do Vale do Patia da Fumaça por Baixo, ou então o desafiador Trekking dos Gigantes, que passa pelos picos mais altos do Nordeste, como o Pico das Almas, o Pico de Itobira e o Pico do Barbado. Esse último é o mais alto da região, com 2.033 metros de altitude. Aproveito para falar que vamos deixar todos os contatos das agências com quem fechamos os passeios aqui na descrição do vídeo. Nossa segunda sugestão é a Serra da Canastra em Minas Gerais. Localizada na parte sudoeste do estado, a Serra da Canastra abrange 6 cidades, como São Roque de Minas, Vargem Bonita e Delfinópolis.
Assim como a Chapada Diamantina, a região é muito grande e cheia de atrativos, sendo possível montar roteiro de 5 dias para até mais de 20. Em relação às paisagens naturais, o destino pode ser considerado paraíso para quem ama cachoeiras. Lá podemos ver cachoeiras imponentes, cachoeiras com grutas, cachoeiras que ficam no meio de canyons, cachoeiras com poços de água cristalina, são inúmeras opções. O grande destaque da região vai para a Cachoeira Cascadanta, que é a maior queda do Rio São Francisco, com cerca de 186 metros de altura. Além dela, outros atrativos que também conhecemos foram a Cachoeira do Fundão, a Serra da Babilônia, o Caminho do Céu, o Mirante da Mineradora, o Complexo Capão Forro, o Curral de Pedras, o Complexo dos Palmitos, a Cachoeira do Zé Carlinhos, as Cachoeiras do Ouro, dentre vários outros. A melhor época considerada para conhecer esses atrativos é na estação seca, que vai de abril a outubro. Se for para Canastra, não deixe de visitar alguns dos produtores de queijo da região. Além de provar essa iguaria mineira, reconhecida como um dos melhores queijos do mundo, você ainda tem a chance de bater um papo com um povo com uma hospitalidade ímpar. Caso queira estender sua viagem por Minas Gerais, outras ótimas recomendações são Capitólio, Tiradentes, Ouro Preto, Diamantina e o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Vale dizer que temos vídeos com mais detalhes sobre todos os destinos citados nesse top 10. Para quem tiver interesse de conferir depois, é só pesquisar Rolê Família mais o nome do destino que deseja. O destino número 3 da lista é Bonito, no Mato Grosso do Sul. A capital nacional do ecoturismo pode ser visitada o ano inteiro, mas o período seco, quando as águas tendem a ficar mais cristalinas, vai de maio a setembro. Há inúmeros atrativos para conhecer em Bonito e em outros municípios vizinhos como Bodoquena e Jardim, e é praticamente impossível conhecer tudo o que deseja em apenas uma viagem. Para uma primeira visita, recomendamos pelo menos 5 dias de roteiro. Já fomos 2 vezes para lá e alguns atrativos que você pode conhecer são o Rio Sucuri, os canyons do Rio Salobra, o Complexo Boca da Onça, a Lagoa Misteriosa, o Abismo Anhumas, o Rio da Prata, a Nascente Azul, o Ecoparque Porto da Ilha, a Gruta do Mimoso, o Balneário Bosque das Águas, a Gruta do Lago Azul, as Cachoeiras do Rio do Peixe, o Parque das Cachoeiras, o Buraco das Araras, a Flutuação no Rio Azul e a Fazenda Seita Corê. Ainda no Mato Grosso do Sul você pode conhecer o Pantanal, uma das maiores áreas alagáveis do planeta e um dos biomas mais ricos em vida selvagem. É um destino que impressiona principalmente quem curte observar a fauna. Dos lugares do Pantanal que conhecemos, o mais impressionante foi a Serra do Amolar, um conjunto de morros que se estende por cerca de 80 quilômetros. Para chegar até lá, porém, é preciso disposição. A jornada envolve longas horas de viagem, incluindo 5 horas de barco pelo Rio Paraguai acima, partindo da cidade de Corumbá. Além das paisagens e de possíveis encontros especiais com a fauna, lá você encontra um Pantanal raiz, com comunidades tradicionais que têm um modo de vida bem autêntico. Fala galera, tudo certo? Pausa rápida aqui nesses destinos incríveis do nosso Brasil que a gente está mostrando para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, dono aqui da página do Rolê Família, e eu vim aqui falar com vocês porque se tem uma dica incrível para vocês encontrarem as melhores passagens para conhecer todos esses pontos que a gente está mostrando aqui, é usar o Skyscanner. Para quem não conhece, o Skyscanner é um buscador. Ele compara milhões de opções de voos e te dá os preços em tempo real de forma muito simples e rápida. Então é quase como se fosse um assistente de viagens no bolso, só que gratuito. Então agora a gente vai apresentar para vocês algumas ferramentas do site e também do aplicativo do Skyscanner que a gente usa, a gente ama e recomenda para todo mundo que quer economizar e viajar mais no ano de 2026. O primeiro passo, obviamente, é vocês baixarem o aplicativo. Daí a gente vai deixar um link para download aqui na descrição do vídeo e também em um QR Code aqui na tela. Então, para quem estiver assistindo esse vídeo pela televisão,
Pega o celular, escaneia o QR Code e daí já vai direto para o local onde vocês podem fazer o download. Então, já com o aplicativo aqui aberto, eu vou mostrar uma função para quem já sabe para onde quer viajar e tem o calendário um pouquinho flexível. Então, não tem uma data bem específica para fazer a sua viagem. A gente está aqui na aba principal do Skyscanner e vamos clicar em passagens aéreas. Clicou em passagens aéreas, eu vou pegar como exemplo uma pessoa que quer sair de São Paulo capital e ir até São Luís do Maranhão no mês de junho, que é um dos melhores meses para explorar os Lençóis Maranhenses. Então a pessoa está programando essa viagem. Ela vai colocar aqui de São Paulo para São Luís. E o segredo aqui dessa função, para quem tem uma flexibilidade de datas, é aqui quando tu for selecionar a data. Tu vai tirar a opção datas específicas e vai colocar em datas flexíveis. Daí vai aparecer as opções de meses e daí tu vai selecionar aqui o mês de junho, que tu já sabe que é um ótimo mês para conhecer os lençóis. Clicou aqui, mês de junho, daí tu fazendo isso, automaticamente o aplicativo vai mostrar as melhores combinações de ida e volta para tu conhecer o seu destino. E essas são só algumas das várias funcionalidades que o Skyscanner tem. Eu acho que é o site que a gente mais usa para pesquisar passagem aérea, e daí eu vou deixar mais algumas dicas aqui para quem ficou interessado e quer economizar com passagens aqui na descrição do vídeo para vocês. Agora, voltando para a lista, nossa quarta sugestão é para você incluir nos seus planos uma viagem para algum destino amazônico. A Amazônia não é apenas um lugar, mas um conjunto de experiências que mudam conforme o estado, o rio, a comunidade e até a época do ano. Há diversos locais interessantes para você conhecer e vamos sugerir alguns que já visitamos e aprovamos. Caso queira algo mais estruturado focado em vivência na floresta, existem ótimas opções saindo de Manaus. Há tanto locais mais em conta quanto alguns mais sofisticados. Caso queira um destino com boa estrutura, cultura e praias de rio, a sugestão é Alter do Chão, em Santarém, no Pará. De agosto a dezembro, no verão amazônico, o rio baixa de nível e forma belas praias e pontas na região. Há uma variedade imensa de opções de passeio pelos pontos mais próximos de Alter, como a Praia de Pindobal, Ponta de Pedras, Ponta do Cururu, Ponta do Caxambu e Ponta do Muretá. Já no passeio pelo rio Arapiuns, um pouco mais afastado, podemos ver algumas das maiores pontas da região, como a Ponta Grande, Toronó, Caracaraí e Icuxi. Se sua vontade é ter uma experiência de selva bem autêntica, ficando na casa de ribeirinhos e com grande isolamento, as sugestões são a Floresta Nacional do Amapá e o Parque Nacional da Serra do Divisor, no Acre. Em ambos locais você vai encontrar uma Amazônia muito mais bruta e profunda, onde poderá navegar por rios sinuosos, caminhar em trilhas pouco exploradas, dormir em casas simples de moradores locais e ouvir histórias que não aparecem em nenhum guia de viagem. Além disso, nesses locais mais isolados a biodiversidade impressiona, sendo possível avistar espécies raras como a choca do Acre, que é uma ave endêmica da Serra do Divisor. E voltando para o estado do Amazonas, temos mais duas sugestões. Para quem curte cachoeiras, não deixe de conhecer Presidente Figueiredo. E caso queira um destino fora do óbvio, vá até Novo Airão para explorar o arquipélago fluvial de Anavilhanas e suas cerca de 400 ilhas. A Amazônia é enorme e cada região tem seu próprio ritmo. Então sempre vale checar as condições específicas do destino escolhido para saber qual que é a melhor época para ir. Indo para a quinta sugestão, que tal explorar as belezas de Mato Grosso? Na nossa opinião, esse é um dos estados mais subestimados do Brasil quando o assunto é turismo. Pouca gente sabe, mas ele guarda alguns dos cenários naturais mais impressionantes do país.
Os dois destinos que mais nos marcaram por lá foram Vila Bela da Santíssima Trindade e Barra do Garças. Em Vila Bela, a melhor época para visitar vai de dezembro a maio. Apesar de ser o período chuvoso, é justamente nessa época que o Cânion do Jatobá, o grande destaque da região, está cheio e no auge da beleza. E falando nele, o Cânion do Jatobá é, sem exagero, um dos lugares mais incríveis que já conhecemos no Brasil. A cor da água e o paredão gigantesco fazem dele um cenário que fica gravado na memória. Além dele, Vila Bela oferece uma porção de outros atrativos imperdíveis, como a Cachoeira do Funil, a Trilha da Poaia, a Trilha do Pequi, o Vale das Cachoeiras, a Cachoeira dos Namorados e a trilha até a imponente Cachoeira do Jatobá, a maior queda d'água do Mato Grosso com aproximadamente 252 metros de altura. Um destino surpreendente e que merece muito mais destaque no nosso mapa turístico. Ao contrário de Vila Bela, o melhor período considerado para conhecer Barra do Garças é na temporada seca, que vai de meados de maio a setembro. Localizado aos pés da Serra do Roncador, o destaque aqui também vai para as cachoeiras e poços com água cristalina. Em 8 dias de roteiro por lá conhecemos inúmeros atrativos, sendo alguns deles a Cachoeira Azul, o Santuário das Araras, o Vale das Águas, a Flutuação Azul das Águas, o Complexo da Miragem, a Cachoeira Paraíso e o Cânion do Cipó. Além disso, fizemos um passeio de rafting pelos cânions do rio Araguaia, saindo do município de Ribeirãozinho. Foram tantos locais especiais que conhecemos nesses dias que é impossível elencar o que mais gostamos. Caso queira mais destinos para conhecer no Mato Grosso, seguem agora algumas opções. Na Chapada dos Guimarães, você tem a possibilidade de conhecer algumas das paisagens mais icônicas do estado, como a Cachoeira Véu de Noiva e a Cidade de Pedra. Em Nobres, você pode fazer flutuações em rios de água cristalina, como a do Reino Encantado, do Rio Triste e a do Aquário Encantado. Em Campo Novo do Parecis ficam imponentes quedas d'água, como o Salto Belo e o Salto Tiariti. Em Primavera do Leste fica a desconhecida e belíssima Lagoa Azul. Em Jaciara, há cachoeiras e ofurôs naturais como a do Vale do Chico. Em Poxorel temos o icônico Morro da Mesa. Em Nova Chavantina encontramos belas cachoeiras como a da Saudade e a do Biquíni. E para finalizar, atravessando a rodovia Transpantaneira, você pode fazer passeios para observação de onças pintadas saindo de Porto Jofre. Como vocês puderam ver, o Mato Grosso é um estado cheio de possibilidades, e por lá você pode montar roteiro de 7 dias para até de mais de um mês. O primeiro destino de praia que vamos recomendar aqui é o litoral sul da Bahia. Essa região pode ser visitada o ano inteiro, com temperaturas sempre altas e chuvas bem distribuídas ao longo dos meses. Agora, se a ideia é aumentar as chances de encontrar dias mais secos e ensolarados, o período entre agosto e outubro costuma ser o mais indicado. Há vários locais de interesse para conhecer como Cumuruxatiba, Corumbau, Morro de São Paulo, Porto Seguro, Prado, Caraíva, Trancoso e Arraial da Ajuda, mas nossos 2 locais favoritos são Itacaré e a Ilha de Boipeba. Itacaré é um paraíso para quem curte contato real com o mar e com a mata. Suas praias têm uma energia muito boa que é difícil explicar apenas em imagens. Entre as nossas favoritas estão a Prainha, Jeribucaçu e a Engenhoca. E além disso, por lá não deixe de ver o pôr do sol na Ponta do Xarel e fazer a famosa Trilha das 4 Praias, que passa por Itacarezinho, Camboinha, Havaizinho e Engenhoca. Mais próximo de Salvador, a Ilha de Boipeba é outro destino imperdível. Trata-se de um local tranquilo, com algumas das praias mais bonitas do Brasil, como a Praia de Moreré. A ilha ainda guarda cenários de outras faixas de areia que parecem intocadas, como as praias de Castelhanos, Amendoeiras e Coeira. Caso queira uma viagem com muitas paisagens incríveis do Cerrado, que tal conhecer a região das Serras Gerais e o Jalapão no Tocantins?
A melhor época para conhecer esses destinos é na temporada seca, que vai de maio a setembro. Localizada no sudeste do Tocantins, a Serra Gerais é uma região muito extensa e abrange diversas cidades. Lá você pode conhecer belíssimas cachoeiras, serras, cavernas, mirantes e vários rios com as águas incrivelmente cristalinas. Embora ainda seja pouco conhecida e divulgada, há tantos atrativos por lá que é possível montar roteiro de mais de 15 dias passando por várias cidades. Para dar uma ideia do potencial das Serras Gerais, só na cidade de Almas é possível conhecer o Cânion Encantado, as Cachoeiras do Portal, da Capivara, do Urubu Rei e da Cortina. Mais ao norte, em Pindorama do Tocantins, está a Lagoa do Japonês, famosa por suas águas cristalinas. Já ao sul, em cidades como Rio da Conceição, encontra-se a Lagoa da Serra, uma das mais belas do Brasil. E agora, próximo da divisa com a Bahia, passando pelas cidades de Aurora do Tocantins, Lavandeira e Taguatinga, você pode conhecer o Rio Azuis, a Praia do Pequizeiro, a Praia do Puçá, o Poço Paraíso e o Poço Azul. Destacam-se ainda a Cachoeira do Catuá e o Complexo Águas Lindas de Canjica, que ficam no município de Paranã, próximos da divisa com Goiás. Agora falando sobre o Jalapão, muita gente confunde, mas ele não é um local específico, e sim um parque estadual gigante que conta com vários atrativos de diversas cidades. Ele fica na parte leste do estado e abrange municípios como São Félix, Mateiros e Ponte Alta. Os principais atrativos desse paraíso são os fervedouros, que são nascentes de rios subterrâneos que chegam à superfície com tanta pressão que é impossível de afundar. Entrar em um fervedouro é uma experiência tão única que é até difícil explicar a sensação de estar dentro de um. É só indo lá para entender. Há várias opções de fervedouros para conhecer e alguns deles são Bela Vista, Alecrim, Buritizinho, Buritis, Encontro das Águas, Macaúbas, Rio do Sono, Ceiça, Beija-Flor, Capão Grande e Por Enquanto. Além dos fervedouros, destaque para a Cachoeira do Formiga, que na nossa opinião é uma das mais lindas do Brasil. Para conhecer tanto o Jalapão quanto as Serras Gerais, é recomendado fazer expedições saindo da capital do Tocantins, Palmas, e nós vamos deixar nossa recomendação de agência aqui na descrição do vídeo para vocês. Nossa oitava sugestão de viagem para fazer em 2026 é a região turística da Chapada das Emas, no estado de Goiás. A região turística da Chapada das Emas contempla 10 cidades do sudoeste goiano e foi criada para incentivar o desenvolvimento do turismo por lá. Provavelmente foi nossa viagem mais surpreendente do ano passado, pois em um roteiro de 8 dias passando por 6 cidades, encontramos poços com água cristalina, cachoeiras imponentes, sítios arqueológicos, turismo de base comunitária e o Parque Nacional das Emas com uma exuberante fauna e flora do Cerrado. Começamos nossa viagem pela cidade de Baliza para conhecer o incrível Salto Paraguaçu, uma das cachoeiras mais belas do estado. Seguindo, fomos para Caiapônia, onde destacam-se águas cristalinas como as do Complexo Santa Helena. Ali ao lado fica Piranhas e lá visitamos outra bela cachoeira, a São Domingos. Seguindo, passamos pela região do Pinga Fogo em Mineiros, que possui piscinas naturais e gigantes paredões avermelhados. Paramos depois em Chapadão do Céu, que foi nossa porta de entrada para conhecer o Parque Nacional das Emas, um verdadeiro santuário da fauna e flora do Cerrado. E para finalizar, visitamos Serranópolis, cidade com alguns sítios arqueológicos impressionantes, com destaque para os que tem dentro da Pousada das Araras. Essa é uma região que ainda está desenvolvendo o turismo e temos certeza que futuramente será uma rota muito procurada por viajantes. Além da Chapada das Emas, há outros destinos no estado de Goiás que valem a visita. Para quem curte aventura, a sugestão é a região no entorno de Mambaí. Lá você encontra cachoeiras, grutas e poços de água cristalina. Ali pertinho entre São Domingos e Guarani de Goiás fica o Parque Estadual de Terra Ronca, que tem um dos maiores complexos de cavernas e grutas de todo o continente americano. Mais próximos de Goiânia, 3 boas opções são Pirenópolis, Cidade de Goiás e Paraúna.
Pirenópolis reúne belas cachoeiras, poços de água cristalina, um charmoso centro histórico e também é lá que fica a maior cidade de pedras do Brasil. A cidade de Goiás, primeira capital do estado, se destaca pelo charme do seu centro histórico. E Paraúna tem a Serra das Galés, local com formações rochosas bem peculiares. Um destino em Goiás próximo do Distrito Federal é Formosa. A cidade possui uma das maiores cachoeiras do estado, o Salto do Itiquira, e também belas dolinas alagadas, como a Dolina dos Maracanãs e o Buraco das Andorinhas. E claro que falando de Goiás, não podemos deixar de citar a Chapada dos Veadeiros, região que possui várias das cachoeiras mais belas do Brasil. A nossa penúltima sugestão é Fernando de Noronha, em Pernambuco. A cerca de 375 quilômetros da costa brasileira, em meio à imensidão azul do Oceano Atlântico, 21 ilhas e ilhotas emergem do mar, formando um dos cenários mais impressionantes do nosso planeta. Apesar de ser considerado um destino com valor elevado, na nossa opinião, Noronha é um dos lugares mais lindos e com a melhor energia do mundo. Então vale a pena se programar para curtir o local da melhor maneira possível. Para quem quer pegar o tempo seco e o mar mais calmo, o ideal é programar a viagem entre agosto e outubro. Não é à toa que Noronha tem fama internacional, e isso começa pela beleza das suas praias. Se fizermos uma lista das 10 praias mais lindas do Brasil, sem dúvida, pelo menos 3 de Noronha estariam no ranking. Cada enseada da ilha revela paisagens únicas e é impressionante a quantidade de pontos que podemos explorar em um território relativamente pequeno. Na sua visita para lá, você pode conhecer as praias do Sancho, Conceição, Cachorro, Atalaia, Cacimba do Padre, Sueste, Leão, Porto, Boldró, Meio, Bode, Baía dos Porcos, dentre algumas outras. Para quem curte mergulhar, explorar Noronha debaixo d'água é algo ímpar. Há locais que podem chegar a mais de 40 metros de visibilidade. O nosso ponto preferido para fazer isso foi a Praia do Porto. Noronha também é considerado o melhor destino do Brasil para avistamento de golfinhos rotadores e tartarugas verdes, e é fácil encontrá-los no meio de passeios ou de algum mirante. Para quem curte trilhas, algumas sugestões lá são a Atalaia Longa, o Capinha-Açu, a travessia até o Morro São José, a caminhada até o Forte São Joaquim do Sueste e a Trilha do Piquinho. E para finalizar as dicas, o que acha de ir até a região sul do Brasil? Nossa grande recomendação aqui é conhecer Foz do Iguaçu, no Paraná. O destaque, claro, são as Cataratas do Iguaçu, um espetáculo da natureza que dispensa apresentações. A força das quedas, a imensidão da água e o som que parece engolir tudo ao redor criam uma experiência que marca qualquer viajante. A melhor época considerada para conhecer as cataratas é entre março e maio ou agosto e outubro, quando o fluxo de turistas é menor. Mas se você quiser pegar as quedas no auge do volume, o recomendado é entre dezembro e fevereiro. Caso queira viajar mais pela região sul do Brasil, há tanto ótimas opções de locais mais conhecidos como Florianópolis, Gramado, Balneário Camboriú, Bombinhas, Canela, Cambará do Sul, Praia do Rosa, Urubici e Curitiba, quanto de destinos ainda não tão falados como Salto do Yucumã, Pomerode, Praia Grande, Alfredo Wagner, Grão-Pará e São Francisco do Sul. E assim finalizamos as 10 sugestões de viagem para realizar em 2026. Nos contem aqui nos comentários quais desses lugares você pretende conhecer nesse ano, ou se tem algum outro local do nosso país que você tem o desejo de conhecer e não está nessa lista. Lembramos que isso é apenas uma pequena amostra das preciosidades que temos no Brasil. E se você curte conhecer mais do nosso país, te convidamos a dar uma olhada nos vídeos do nosso canal. Já tivemos a oportunidade de gravar em todos os 26 estados e mais de 200 destinos daqui. E temos certeza que o Brasil tem muito mais destinos incríveis do que você imagina.
E não se esqueça que vamos deixar dicas de agências na descrição do vídeo e que se você quer buscar passagens mais baratas, o Skyscanner pode te ajudar bastante. No mais era isso, pra quem curtiu o vídeo, curtiu as dicas, já faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede: curtir, compartilhar e comentar. E até nosso próximo Rolê Família. Tchau!